Só em setembro, mais de 40 pessoas morreram em confronto com forças de segurança na Bahia. O último caso aconteceu no sábado, quando 5 suspeitos foram mortos em confronto com policiais militares em Crisópolis. No último domingo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a situação do Estado é um dos maiores desafios do país na área da violência. Segundo ele, infelizmente, as organizações criminosas se fortaleceram muito nos últimos anos. Aumentaram o acesso às armas em todo o Brasil por conta de uma política errada que havia em nosso país. Bom, não sei a quem que está endereçada a crítica. E o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação aí que questiona a legalidade de uma invasão domiciliar realizada pela Polícia Militar para apreender 247 gramas de maconha. A informação é do jornal A Folha de São Paulo. O caso aconteceu em São Paulo em 2018. Sem mandado judicial, segundo informações, os policiais acusaram o suspeito de tráfico de drogas, mesmo com a explicação de que seria para uso pessoal. O cara vai ficar doidão, hein? 250 quilos de maconha. Em depoimento, o homem afirma ter sido agredido pelos PMs. O resultado do julgamento pode impactar outras decisões sobre o tema no país. Peraí, vamos então, já que o tema é violência, vamos por partes, como dizem os quartejadores, né? Vamos. Então, em primeiro lugar, essa questão de mortes em confronto. Esse é um tema complicado. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, proibiu a Polícia Militar de fazer operações no Morro do Rio de Janeiro. Eventualmente, quando ocorrem essas operações, ainda quando bem executadas, às vezes acabam havendo efeitos colaterais e que são trágicos. Agora, como fica essa questão? Bicho, olha, você é um especialista nessa área. Vou pegar por a Operação Escudo na Baixada Santista, aqui no Guarujá, por exemplo. As áreas são dominadas pelo crime organizado. O crime organizado domina estas áreas. Tenta você entrar numa comunidade dessas para você saber se você vai ser bem recebido ou não. Se você não avisar, vai com o teu paletózinho e gravata entrando lá, vão chegar em você já com arma, porque o tráfico domina aquela região. Se a polícia entrar, então, é recebida a bala. Não há outra possibilidade, não tem outra alternativa. Se entrar nas áreas dominadas pelo crime organizado, sobretudo nas favelas, onde aquela população honesta, trabalhadora, em sua quase totalidade, é vítima, ora, de excessos da polícia e permanentemente da violência desses traficantes que os exploram. Se entrar, vai tomar bala. Se tomar bala, tem que reagir. E a operação tem que ser muito bem executada para não dar efeito colateral. O Brasil perdeu a mão, então, então essas áreas vão continuar dominadas pelo tráfico de drogas. Se a polícia entrar, vai haver troca de tiros, então não é para trocar tiros. Como fica a solução desse problema? Se entrar, pode acarretar efeito colateral. Se não entrar, o tráfico vai ficando cada vez mais forte, comprando armas de calibre restrito, calibre proibido e uso privativo do Exército, e acabam formando uma milícia paralela, como já existe no México. Bissoli, dá uma solução. Esse é um grande problema, Capês. A solução não é fácil. Tanto que a gente viu aí tantos ministros que passaram à frente da pasta do Ministério da Justiça e Segurança, ou quando era desmembrado, ou quando era conjunto, vários governos. Nos estados, a gente tem sim aqueles estados que têm mais e menos problemas, porque segurança pública é uma pauta do governo do estado, mas o que eu diria é o seguinte: o que não dá é para achar que a saída é não se meter lá. É aquela história, né? Eu preciso passar em determinada rua para chegar ao meu trabalho. Mas tem um cachorro bravo naquela rua. Então eu não resolvo o problema deixando de passar naquela rua. Não é simples quando isso. O que está errado é quem está ali ameaçando. E inclusive para quem mora nessas comunidades e vez ou outra tem seus carros parados, abordados pelos policiais, ou são vítimas de algum tipo de revista ou algo assim, é porque também vem de lugares que tem o tráfico muito enraizado. Então, o que me parece tem que haver uma política nacional nesse sentido. Não dá para ficar discutindo que política de drogas é um problema só do governador do estado, com a sua polícia ou não. Por quê? Porque ela entra no país muitas vezes de fora. Principalmente quando a gente fala em cocaína, quando a gente fala nas próprias armas, o tráfico de armas para manter todo esse aparato do crime organizado em relação às drogas, também é vinculado ao tráfico de armas. E isso não é vindo aqui de dentro do Brasil. Então, enquanto o governo federal
Enquanto os governos do estado e as prefeituras não fizerem ações conjuntas, Capês, isso envolve, só para citar exemplos aqui, envolve desde inteligência nacional, da logística reversa, de onde vêm essas armas de uso restrito, até de onde vêm essas drogas. Isso envolve o governo dos estados usarem efetivamente a forma de treinar e de agir com a sua polícia, e envolve os municípios, os prefeitos, em manter o quê? Vias com acesso adequado, boa iluminação e câmeras de segurança. Então, quando você junta todos esses entes, cada um faz uma parte ou uma parcela do assunto que deve fazer para contribuir, faz uma integração nacional, orquestrada, organizada, para que todos tenham um objetivo comum, isso pode ter algum sucesso. Enquanto continuar esse empurra, o governo federal fala que é problema do governador, o governador fala que o problema é a falta de estrutura federal, o prefeito fala que não é problema dele, ninguém vai resolver, porque o tema é difícil e todo mundo tira o corpo fora na hora de resolver. Daniela, é claro que o problema não vai ser resolvido apenas com operações de enfrentamento e troca de tiros. O governador Sérgio Cabral, no início do seu governo, usava só esse tipo de estratégia, com helicópteros atirando, mortes, e o crime organizado continua dominando da mesma forma. Claro que é necessária operações de investigação, monitoramento, ações infiltradas que permitem a lei do crime organizado, Agora, alguma coisa também precisa ser feita. E a polícia está se arriscando aqui no Guarujá. Tinha uma viatura da rota, foi cercado e o policial foi morto covardemente com disparo por um sniper que integra a organização criminosa. A polícia, então, entrou, realizou operações. Se eventualmente alguém abusou, ele tem que ir para a cadeia e ser punido. Claro. Ele está traindo a própria dignidade da sua corporação. Mas alguma coisa precisa ser feita. Como é que você está vendo essa questão da violência? Cabe ao governo fazer um acordo com o tráfico de drogas, então, e falar, ó, fiquem aí bonitinho, explorando, ganhando dinheiro e não criem pânico aqui na população. Onde isso termina normalmente? Olha, Capês, você descreveu, na verdade, um cenário de guerra, né? Porque na verdade, esse o cenário que nós vivemos, é um cenário de guerra. O Bissoli bem pontuou várias questões que precisam ser abordadas, que, aliás, tudo isso já está previsto na Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Drogas, né, tráfico de armas, e também a questão do tráfico de pessoas, tá? Porque esses são crimes que acabam tendo intersecção, não é? Atuam de uma forma, muitas vezes, conjunta. Então, nós já temos isso previsto, mas, na prática, nós não temos essas políticas públicas sendo implementadas. E, aliás, eu diria até, nós não temos sequer transparência. Quando eu, que sou especialista na área de tráfico de pessoas, vou tentar verificar como o governo está implementando as questões, não é, de prevenção, não é, de investigação, não é, e a questão da repressão também, poucos dados eu não consigo os relatórios adequados, e quando eles lançam relatórios, são relatórios que, infelizmente, eu não posso tirar nenhum tipo de conclusão, a não ser o governo federal não é transparente, não está implementando as políticas públicas de forma adequada e nem realizando as escolhas adequadas para implementar essas políticas públicas. Basicamente, nós temos um vácuo de políticas públicas que já estão previstas e não estão sendo implementadas. Não é sobre um acordo, não acredito que esse seja o caminho. Você não vai fazer acordos com traficantes, isso não existe. Não é cada um deles, daqueles que estão cometendo crimes, eles devem pagar pelos crimes que estão colocando. Eu fiz uma ironia. Não, claro. Não, porque às vezes quem está ouvindo aqui... O pessoal não entende ironia. Eu fiz uma ironia. Estou fazendo uma crítica com ironia. Não, foi bem você falar. Não deve fazer acordo com o tráfico, é errado. Fiz uma ironia, tá certo? Por favor. Tá certo, não, tá certíssimo. O pessoal às vezes não entende a ironia, né? Mas eu só peguei um gancho, desculpa, porque senão fica parecendo que você defendeu isso, não é? Mais só reforçando, né? Infelizmente, nós temos a própria estrutura governamental, ela acaba deixando todas essas brechas da falta de transparência, não é? Ninguém é cobrado de forma adequada para implementar as políticas públicas, não é? Se isso já é uma interferência do crime organizado ou não, investigações precisam ser feitas. Bom, agora eu queria ouvir, desde Chocalho, você assistiu filmes Sounds of Freedom, que é o som da liberdade? Porque a Dani tocou num tema... Você assistiu? Não. Que é sobre tráfico de crianças, tráfico de seres humanos. Eu tive, em 2003, a convite do meu saudoso professor Damaso de Jesus,
num congresso da ONU, realizado em Viena, no Centro de Convenções, sobre tráfico de seres humanos. Na época, era o terceiro mercado ilícito mais rentável. Loucura. Primeiro é o tráfico de armas, segundo o tráfico de drogas, depois tráfico de seres humanos. É mais ou menos assim, ela soube uma garota do leste europeu, convidada para ser atriz, ela vai lá para um país da Escandinávia. Quando ela chega, entra no carro, a primeira coisa que o líder, o funcionário da organização criminosa faz, passaporte. Pega o passaporte. Isso. Tranca num flatzinho, com uma geladeirinha, né, com mantimentos, e aí ela faz 16 relações sexuais por dia, senão ela é morta. Aí o que ela faz? Desesperada, ela vai procurar a polícia. Ela não fala o idioma, não tem passaporte. Normalmente termina em suicídio. Esse hoje, nós falamos do tráfico de drogas. O tráfico de drogas passou o tráfico de armas, mas o tráfico de seres humanos é o maior mercado ilícito do mundo, porque, vou usar também uma palavra dura aqui, dura, mas tem que ser, o produto que eles exploram pode ser renovado, ao contrário da droga que é vendida num só momento. Como fazer para enfrentar esse tipo de organizações criminosas? Ficando contra a polícia? Não, então, jamais. Eu acho que o Bissoli tocou num ponto aqui. O que eu vejo como única solução para isso é uma integração das polícias, né? E não um distanciamento entre elas. Hoje aqui no Brasil as polícias não são integradas, então a militar cuida de uma coisa, a civil de outra e a federal de outra, né? Eu acho que a única solução possível, eu lembro que no início do mandato do presidente Lula, ele queria criar uma secretaria especial para cuidar de segurança pública. Eu acho que o ponto é justamente integrar as polícias, fazer com que elas trabalhem juntas, investir em inteligência, fazer com que a polícia saia de uma polícia de combatividade e passe a ser uma polícia cidadã. Só para a gente lembrar, o número de assassinatos no Brasil por ano supera o número de mortos no Vietnã. E das 50 cidades mais violentas do mundo, 10 estão no Brasil. Então, imagina como que é conviver numa sociedade assim, né? A gente sabe, mas parece até meio irrisório, parece que não é daqui, né? Tamanho é o desastre que esses números nos trazem. Então, a única possibilidade que eu vejo é muito pelo contrário. A polícia está aí para defender, para separar aqueles que são transgressores daqueles que cumprem a lei. A única forma é trabalhar com uma polícia unida e integrada, senão a gente vai para o caos, vai à beira do abismo. Ô Paulo Nicoli, eu soube que a Dani ela tem um trabalho de doutorado sobre essa questão de tráfico. Você quer fazer algum comentário específico? É um tema importante, acho que o nosso espectador tem interesse. Na verdade, eu cheguei a ganhar um prêmio da ONU por conta dos trabalhos relacionados a enfrentamento ao tráfico de seres humanos, CAPES. E a grande questão que nós temos aqui nós precisamos sim fortalecer as polícias, fortalecer também os canais de denúncias, porque muitas vezes quando uma pessoa ela vai denunciar, ela liga naqueles números que são divulgados, fica a polícia, a atendente passa para a Polícia Civil, que depois passa para a Federal, que depois passa para a Polícia Civil. Então, aquelas pessoas que me procuram, eu já vou encaminhá-las para determinados contatos que eu conheço dentro da Polícia Federal, que vai fazer os primeiros encaminhamentos. Mas, ora, não são todas as pessoas que vão ter essa possibilidade de ter uma orientação de como e onde fazer efetivamente a denúncia. Então, todos os canais, eles precisam estar efetivamente sabendo como receber essa denúncia, para onde encaminhar, porque nós estamos falando de vidas. Como eu já falei para vocês aqui, eu defendo de uma forma intransigente o direito à vida. Não é? Então, e dessa forma não é diferente. É óbvio que esses crimes acontecem por conta de núcleos em vulnerabilidade social em várias regiões do nosso país. Então, nós temos que tratar desde as questões sociais, de alertar a população, que não existe dinheiro que cai do céu, não existe uma oportunidade mágica que vem do nada. Então, toda vez que isso acontecer, você precisa ficar alerta e buscar informações, pessoas que podem ajudar vocês a checar se essa informação é verdadeira ou não, porque a maioria das vezes não é. E, obviamente, nós temos também a parte do enfrentamento e da repressão.
né? Então, são muitos agentes que precisam ter capacitação, e não só a polícia, mas os médicos também, que podem ser capacitados para identificar, como acontece nos Estados Unidos, né? Para identificar ali se está ocorrendo ou não um caso de tráfico de pessoas, tráfico de crianças especialmente, tráfico de mulheres, né? Assistência social, enfim, vários outros advogados, né? Vários outros profissionais que precisam, sim, ser capacitados, e que essa política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas finalmente seja levado a sério. Nicoli, a droga entra aqui no Brasil pelo sul do Peru, pelo Paraguai, pela Bolívia, pela Colômbia, vem pelas rodovias paulistas. Polícia Rodoviária não tem estrutura para vigiar e fiscalizar toda a imensidão das rodovias do estado e do país, chega até o Porto de Santos e ali passa nessas organizações criminosas que dominam estas favelas. Favela é uma expressão que vem de um arbusto, que nos morros do Rio de Janeiro, no final do século XIX, eram ocupadas essas regiões onde tinham esses arbustos. Então, e aí de lá, a droga é levada por nanotraficantes, pequenas quantidades, em barquinhos, e vão lá e vão para exportação. E o Brasil está virando produtor de droga, precisa dar muito dinheiro, e também um grande canal de escoamento dessas drogas. E está lá a organização criminosa. Ou você vai incomodar, ou não vai saber que, por exemplo, você vai viajar pelo aeroporto André Franco Montoro, em Guarulhos, tem uns pontos cegos. A tua bagagem é despachada lá na esteira, mas até chegar no avião, a esteira não vai direto. Tem um pontinho cego ali que não tem vigilância. Sabe quanto o crime organizado paga para cada mala ser trocada? R$40 mil. E pegam as pessoas ali que trabalham na própria comunidade, são cooptadas pelo crime organizado. A gente tem que apoiar a polícia também, não dá para ficar contra a polícia, porque se não apoiar a polícia, quem é que vai fazer esse trabalho? Qual é a sua visão? Sempre muito ponderado, sempre muito equilibrado. Como é que sai disso? Bom, primeiro que a guerra contra as drogas é um fracasso total, né? Então, e o pior é que isso custa muitas vidas, né? Às vezes, o pessoal aqui da esquerda, do Sudeste, São Paulo, reclama da polícia de São Paulo, que está nas mãos do Tarcísio, porque está matando muita gente no Guarujá. Só que a polícia que está matando na Bahia é do PT, né? Então, vejam que não é mais uma questão de ser de esquerda, direita. O fato é que não há antídoto capaz e suficiente de resolver o problema do tráfico. Né? E aí que vem toda aquela discussão, né, da legalização do consumo, né? Desde que sejam plantios, de repente, dentro de casa. O Chile fez isso, permitiu que cada cidadão tivesse o direito de plantar até 4, 5 pés, alguma coisa assim. O Uruguai foi por esse caminho. E a ideia é tentar reduzir o consumo, né, do produto ilegalmente produzido, né? Enfim. E a droga, enfim, o tráfico é feito de várias formas: submarino, helicóptero, avião, enfim. Envolve, às vezes, a própria polícia, envolve gente de aeroporto, envolve políticos. Então, existe toda uma máfia por trás que torna esse negócio possível e lucrativo. E muitas vezes os estados também não querem liberar, porque é lucrativo também para o traficante e que tem muito envolvimento com políticos. Então, eu diria que a solução, ela passa, primeiro, pelo reconhecimento, né, de que em pequenas quantidades cada cidadão poderia até usar, com campanhas educativas também, para ensinar a não usar, porque traz, claro, efeitos colaterais, eu tenho essa impressão, mas não vale a pena, né, de fato, perder tantas vidas por conta do tráfico de drogas, né? Então, são policiais que têm famílias, já recebem muito pouco, né? Traficantes que usam armas, ameaçam a comunidade, e que isso poderia ser resolvido se a gente criasse alguma legislação que, de alguma forma, coibisse, claro, o tráfico, mas, ao mesmo tempo, inibisse, né, o consumo desse tráfico a partir de produções próprias dentro de casa. Tem estufas, tem todo tipo de tecnologia hoje para isso. Mas você sabe que o tráfico não acabou, né? Nos lugares onde a droga em si foi liberada ou foi descriminalizada, o tráfico não acabou e ele não vai acabar. Então, colocar isso como se fosse uma solução ou bala de prata, na verdade, não se sustenta quando nós analisamos os casos que já estão apresentados. O Uruguai ficou, acho que, 2, 3 anos sem ninguém ser morto por causa de tráfico de drogas, né? Então,
Nós temos sim, o tráfico continua, não é? E na verdade ele vai atuando de uma forma paralela, não é? Você coloca, os dados oficiais, mas quando a gente analisa... Nesse finzinho de debate sobre esse tema, muda o gerador de cara que põe legalização das drogas, põe o debate que pegou um pouco fogo essa questão. Os dois se entendem muito desse tema. Pode dividir a tela. Dani, estava falando, segue o jogo. Sim, e eu vou dar um exemplo prático, né, também com relação ao próprio cigarro. O fato dele ser liberado, isso não inibe, aliás, na verdade, até acelerou o contrabando de cigarro, que não tem controle nenhum sobre o seu tipo de qualidade. Então, na verdade, o que nós temos? Você traz a qualidade para a elite e continua massacrando aqueles que estão em vulnerabilidade. Bom, recentemente aqui em São Paulo teve a Feira da Maconha ali na... Aonde foi a Feira da Maconha? Acho que foi no Zoológico, salvo engano. Mas estavam vendendo maconha? Eles vendem por quilo, por pacauzinho, como é que é? Na verdade, estavam mostrando que a fibra da maconha é bom para a produção de tecidos, é melhor que algodão, né? Você sabe que o Cabral veio aqui com as caravelas que eram de cânhamo, né? Que é a fibra da maconha. Olha que coisa interessante, né? Meu Deus. Então... Minha sorte que não fumaram no caminho, senão não chegava. Tem uma piada, né? Que talvez uma das velas tenha queimado, né? Ele errou o caminho e chegou aqui, né? Bom, de qualquer maneira, gente, esse é um tema para um programa inteiro.